Olá, meu nome é Mônica Vieira, sou mentora de marcas pessoais e estrategista de marketing. Vamos a mais um episódio das Especialistas na TV. Continuamos aqui no BS Innovation Hub, né? Agradecer aí ao Marcos e a todos o time de sócios e a equipe aqui do BS Innovation que nos abraçou e nos acolheu aqui para poder gravar essa série de programas. No Mulheres e Homens que Marcam desta semana, eu quero apresentar Cristina Machado. Cristina Machado, nossa controladora aí do município. Gente, o currículo dela é tão extenso, que assim, a gente olha, meu Deus do céu, por onde começar? Eu optei por sintetizar, porque na verdade, ao invés de me ouvir, eu quero também aqui dar a oportunidade para ela contar um pouquinho da sua história, até mesmo porque o propósito desse quadro é esse, é homenagear mulheres e homens de sucesso que deixam aí a nossa história com sua marca pessoal. Cristina, muito obrigada de verdade pela oportunidade. Eu que agradeço, Mônica, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? E aprender também um pouco com vocês. Ah, que maravilha. Cristina, mas me fala, né? Assim, eu digo, né, com muita satisfação e muita alegria que conhecer você foi uma grande oportunidade, né? Aí nossa madrinha, eu sempre falo que a nossa madrinha Dani Campos, tenho que citar, porque senão ela vai ficar com ciúmes, mas a querida jornalista Dani Campos, conhecer você, né, com esse seu jeitinho tranquilo, né, observador, né, e a gente olha assim, meu Deus do céu, como é que você chegou até então? Conta um pouquinho aqui da sua história, né, porque são tantas realizações, graças a Deus, eu tenho realmente assim, muito orgulho e muita alegria aí de hoje poder, né, acompanhar a sua história aí nos bastidores. Obrigada, sim. Contar um pouco da minha história, eu preciso voltar um pouquinho à minha adolescência para poder entender um pouco de como foi a minha caminhada, né, para chegar e estar hoje, né, assim, nas atividades que eu participo. Eu venho de uma família que era uma família tradicional, que tinha um grupo empresarial, e eu comecei a trabalhar muito cedo nas empresas. Comecei a trabalhar por volta de 13 anos, né? Aos 14 pedi para assinar minha carteira, né? E aí eu já pediu, chega de trabalho. Não, eu disse assim, não dá para ficar trabalhando só de voluntário, né? Então, vamos mudar aqui as regras. Então, aos 14 eu já tinha mesmo uma rotina fixa, né? Trabalhava à tarde, estudava pela manhã. E aí, aos poucos, fui realmente mudando e tendo a possibilidade de participar em várias áreas, né? Então, trabalhei em fábrica de cera, trabalhei no banco, trabalhei em vários lugares. E aos 19, eu coloquei... Já estava perto de se aposentar? Não, estou brincando. Eu saí do banco e coloquei minha primeira empresa aos 19 anos, né? E também depois passei por outras atividades, fui trabalhar em outros grupos empresariais, sendo funcionária de outras pessoas, né? E botei a segunda empresa aos 22. Por volta mais ou menos aí dos 26 anos de idade, eu recebi um convite para participar de um movimento social que congregava mais de 1.500 lideranças em todo o estado. Então eu saí da iniciativa privada e fui para o terceiro setor. E depois disso, em 2003, recebi o convite para fazer parte da equipe do governo do estado, implementando uma secretaria nova, Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo. Então, foi a minha primeira experiência na área pública. Então, já tinha passado pela iniciativa privada, pelo terceiro setor, e fui para a área pública em 2003. E foi, assim, uma grande escola, né? Porque eu aprendi realmente, assim, várias vertentes das atividades dentro da área pública, né? Eu coordenei, implementei várias políticas públicas nos mais variados setores, né? Ajudei a implementar áreas, voltei depois, que como eu não era concursada, eu sempre fui recebendo convites, voltei para a iniciativa privada e já para colocar uma outra empresa minha, uma construtora, né? E mais uma vez recebendo convite para voltar para o estado, sempre para colocar projetos que estavam concebidos, pensados no papel, para materializá-los e tirar do papel, transformar em realidade, né? E em 2013, recebi o convite para ir para a Prefeitura de Fortaleza, novamente implementar uma outra coordenadoria, que era uma coordenadoria de compras corporativas, e me dediquei com muito afinco, passei num concurso da Prefeitura, isso já numa trajetória já mesmo em 2016,
Recebi o convite para assumir como secretária executiva de uma das principais pastas, que era a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, né? E depois, já na gestão agora do prefeito Sarto, recebi o convite para assumir a pasta da Controladoria e Ouvidoria do município, né? Eu sempre falo assim que nessa minha trajetória toda, né, eu sempre fui uma pessoa muito irrequieta, que gosto de aprender e que eu conjugo muito 3 verbos. Eu gosto de ajudar as pessoas, resolver problemas e ajudar a realizar sonhos, tirar ideias do papel e transformar em realidade. Isso talvez seja algo que eu tenho muito afinco por conta do desafio, isso me instiga, é uma coisa que me motiva demais, né? E aí, com isso, o que é que vai acontecendo, né? Quando a gente vai passando por diversas oportunidades como essa, a gente vai cada vez mais conhecendo gente, agregando pessoas, tendo a oportunidade de aprender, de conhecer, de se engajar. E a gente vai ficando cada vez mais plural, cada vez mais assim, rico, com que a gente pode cada vez mais ajudar em termos de potencial. Isso me deixa muito feliz, sabe, do que a gente pode estar dispondo, do que a gente pode estar fazendo, e eu acho que isso é que me ajudou, né? Então, quando você pergunta assim, como é que você chegou nessa trajetória, eu acho que quanto mais a gente ajuda as pessoas, quanto mais a gente está disponível para dar as mãos aos outros, mais as coisas chegam, mais as coisas se realizam. Então, eu não sei explicar mais do que isso, mas a trajetória... É lindo! Contar isso é que eu acho que faz parte do todo, é a parte da caminhada. E melhor local não há, né? Porque a iniciativa pública, né, como bem sabe, vamos dizer assim, ela é lapidada, né, muitas vezes por muitos, né, insucessos, muitas inoperâncias, né, até aquela história do estilo, não, é iniciativa pública, não, então não funciona, né, porque nós, né, do outro lado, né, da iniciativa privada, existem esses preconceitos. E eu falo, gente, que assim, eu conheço, né, a Cris, né, e esse perfil de ajudar é verdade mesmo, né, ela fica lá quietinha, observando, às vezes nos encontros que a gente tem com as amigas, né, ela é a que mais observa, né, observa todas as mulheres, né, desesperadas e tal, e ela observa e tal, e aí depois é impressionante, ela manda uma mensagem, olha aquilo dali, o que é que você acha disso? Então ela lembra, ela cuida mesmo, acho que vai além, Cris, se eu puder dizer, assim, vai além do ajudar, você cuida das pessoas, né, porque quando a gente ajuda, a gente faz uma ou outra coisa, e na verdade você cuida. Então, assim, voltando para essa questão do perfil da iniciativa pública, ter uma profissional como você, sem dúvida, faz toda a diferença. Me fala um pouquinho desse teu dia a dia, quando você esbarra, porque você deve realmente acabar esbarrando quase sempre, ou então quebrando essas barreiras eu não quero falar lentidão, dessa questão desse perfil público que muitas vezes a gente que está do outro lado acha que é diferente da iniciativa privada. Eu também já pude trabalhar nos dois lados e eu digo assim de maneira categórica, não existe público e não existe privado, existem pessoas que querem fazer a diferença. E graças a Deus, ao longo da minha trajetória também eu tive essa oportunidade em ambos os lados. Mas no seu caso, que vive isso, né? Me conta, quais são os obstáculos, como é que geralmente, até como lição aí de vida aí para as mulheres e os homens que estão nos assistindo, você faz para poder superar esses obstáculos? Olha, Mônica, tanto a iniciativa privada quanto o poder público, a gente tem realmente a leitura de entender que são feitas por organizações e essas organizações são constituídas por pessoas, né? Na realidade, o fato de ter esse distanciamento ou essa incompreensão da iniciativa privada para o poder público, porque realmente são 2 universos totalmente distintos, digamos assim, contribui para que muitas vezes tenha essa visão distorcida, né? Então, em relação a, por exemplo, a ser mais lento, até algumas prerrogativas de que achar que não funciona ou coisa do tipo. Na verdade, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, a gente precisa ter a ambiência para compreender as pessoas, né? Então, as pessoas elas precisam saber confiar e saber quais são os seus limites, quais são as suas particularidades, quais são os seus obstáculos, para que elas possam trabalhar isso e cada vez mais conseguir potencializar os seus talentos, né? Eu sempre digo que
para qualquer pessoa existe o lugar certo, né? Muitas vezes você pode estar com o profissional, com o talento no local equivocado. Então, o que você precisa é trabalhar isso. Então, uma das coisas que mais contribuem para que a gente possa realmente conseguir realizar coisas, no universo que for, é você compreender quais são as características das pessoas e o que aquela atividade em si precisa para ela acontecer. Então, se você vai precisar de uma dinâmica, de rapidez, de gente atento, alerta, com determinadas características para uma atividade específica, você tem que formar um time que tenha aquela expertise, porque senão também você vai trazer para as pessoas que você vai estar reunindo para aquela missão um sofrimento muito grande. E pessoas felizes conseguem resultados incríveis. Isso é realmente uma grande constatação, certo? Na iniciativa pública, da mesma forma, o que acontece muitas vezes? As pessoas estão muitas vezes, por N razões, seja por problemas pessoais, sejam por características, sejam por muitas vezes não acreditar no próprio potencial, elas estão tímidas, caladas e sem fazer valer seu protagonismo, certo? Então, acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa hoje em dia cultivar é ajudar as pessoas a exercer o seu protagonismo, né? Perfeito, perfeito. Por quê? Porque quando as pessoas compreendem e têm a coragem de olhar no espelho e entender qual é a sua marca, as pessoas sabem aonde podem se colocar. Perfeito. Então, às vezes, por exemplo, mesmo na família, nos seus ambientes em casa, ou com os amigos, as pessoas ficam caladas, ficam inibidas, sem fazer valer aquilo que pode fazer por uma conjuntura. Então, na medida em que elas começam a trabalhar esse seu potencial, trabalhar essas suas características e tudo mais, elas começam a se reconhecer e começam a realmente a ter uma autoestima, né? Começam a descobrir capacidades que não achavam que tinham e deixam muitas vezes de sair do papel de vítima e começam a observar e dizer assim, o mundo pode ser um espaço que eu posso ter o meu lugar. Muito então, bom, é isso mesmo. Isso faz uma diferença. Então, no dia a dia, quando você separa aquilo que é processo de fazer as coisas acontecer, aquilo que são as metas que quer alcançar e o que você pode fazer com as pessoas, você tem um resultado incrível. Então, eu acho que é um grande exercício de cotidiano, diário, de você realmente conseguir aliar tudo isso. Ou seja, sintetizando, não sei se eu vou usar a palavra correta, mas é realmente gestão por empatia, né? Eu acho que é isso, né? Assim, você realmente saber identificar, porque muitas vezes a própria pessoa também, né? Você como líder, muitas vezes a própria pessoa que está no seu grupo, ela mesma não se encontrou. Isso. Né? E acontece isso, né? E aí daí é que tem um resultado insatisfatório e por aí vai. Fala um pouquinho dessa questão da crise gestora. Eu acho que é importante a gente também assim detalhar um pouquinho mais sobre isso, porque se você, né, contando a sua trajetória, né, desde muito cedo você acabou sendo executiva, passando a ser empresária, empreendedora, então você sempre lidou de alguma forma com equipes, né? Fala um pouco para a gente sobre a Cristina mentora e gestora, né? Na verdade, mais gestora. Mais gestora. Bom, tem várias coisas a falar, né, em relação a isso. Primeiro que é interessante quando você fala que eu sou calminha, observadora, mas nem sempre é assim, entendeu? Não. Quem sabe dos lados. Então, assim, você realmente como gestor, você muitas vezes... Você tem... mas tira a palavra calma, calma não é não, você é observadora, quietinha, calminha não. Esse não é o adjetivo. Mas assim, o gestor muitas vezes ele vai ter momentos de firmeza, ele vai ter momentos realmente que ele certamente vai ter algumas características que ele trabalha. E a equipe vai fazendo uma leitura em relação a isso e vai tendo realmente uma sintonia. Além da questão da empatia, é uma questão de sintonia, de como você lida com tudo isso, né? Ser gestor, eu sempre falo assim, que o empresário, o empreendedor, ele é um herói diário. Eu sempre tenho esse referencial, que ele é um herói que ele passa 24 horas do dia. Quem pensa em botar um negócio porque acha que vai fazer seu horário,
saiba que vai passar 24 horas do dia com obsessão em saber como é que seu negócio vai dar certo. Me fizeram essa promessa, menina, vai ser ótimo. Sexta-feira à tarde dá para você ir na manicure. Eu, oi? De onde? Dá para você fazer isso, fazer seu horário? Eu, como assim? Não, é realmente a sua mente fica realmente tomada em relação a isso. Ser gestor é algo bem similar, porque você tem várias vertentes. Primeiro que você é responsável por toda a sua equipe, né? Um verdadeiro gestor, ele nunca vai ter uma postura de buscar culpados, e que se tiver alguma falha no processo, ele vai compreender que aquela falha, ele também tem a sua parcela de culpa, porque ele tem responsabilidade pelas ações da sua equipe como um todo, né? Quando você é gestor público, que a gente tem, para além, por exemplo, de uma visão do gestor na área privada, que tem muitas vezes algumas variáveis. O gestor da área privada ele está buscando o lucro, a perpetualidade do negócio dele, né? A continuidade, a firmeza e a credibilidade da sua marca. Um gestor privado ele trabalha com variáveis que são bem definidas. Um gestor público não. Um gestor público ele trabalha com recursos limitados, demanda da população sempre crescente e cada vez mais ampliada, né? Ele trabalha com N variáveis das intempéries que pode acontecer, por exemplo, uma pandemia é totalmente fora de previsibilidade e contexto, né? Dentro de um cenário onde você monta uma matriz de risco. Então, você tem outros aspectos. Você tem um aspecto do compliance, você tem um aspecto da integridade, você tem um aspecto da parte da gestão, da transparência, a parte realmente da prestação de conta, né, dos órgãos externos. Você tem N variáveis. Então, é como se você estivesse no universo paralelo. Né? Metaverso, né? No metaverso, que você juntasse aí várias experiências simultâneas ao mesmo tempo. Você está no Big Brother, né? Você está no metaverso, você está com vários universos paralelos e você está com N variáveis ao seu redor. Então, é bem complexo, é muito instigante, mas tem uma coisa que eu acho que, por exemplo, tem um filme legal que eu assisti recentemente, que foi Divergente, né? Ah, maravilhoso. Muito bom. Mas ele fala lá em relação aos grupos e realmente, quem está na área pública, o altruísmo é a base essencial. Acho que o altruísmo, a bondade, principalmente o altruísmo, a gente fazer pelo outro, né, sem esperar nada e vendo o resultado. Quando a gente está na iniciativa pública, esse aspecto da gente estar no cotidiano, principalmente, por exemplo, quando a gente está no município, que é onde as coisas acontecem, que é na cidade, né? Então, no município, a nossa relação com a vida das pessoas e do cidadão é muito mais próxima muito mais, né? do que quando se está no nível estadual ou federal, né? Por conta é como se fosse uma grande administração de condomínio, né? Isso, você é o filtro, né, para as outras etapas, né? Exatamente. Então, a linha de frente, você está na linha de frente, não, no você front, tem uma né? relação direta, porque, por exemplo, você tem os grupos vulneráveis, você tem as crianças nas escolas, você tem a grande parcela da população sendo atendida nos postos de saúde. Mais de 90% da população é assistida pelo sistema público de saúde, né? Você tem a parte do sistema de tráfego, você tem toda a dinâmica passa pelo município. Então, cada vez que a gente tem uma decisão ou que a gente tem alguma medida ou alguma atividade, a gente sabe o impacto que tem direto na vida do cidadão, né? Então, a gente consegue ter essa compreensão, esse grau de responsabilidade, e isso traz para a gente um sentido diferente para o nosso trabalho. Seja do nosso comprometimento e o grau de responsabilidade, seja o sentido de realização, sabe? Porque você está vendo ali no concreto, no diário. Eu te digo, por exemplo, a controladoria, a secretaria que eu respondo, né? Nós temos 5 grandes áreas. Nós temos a área de transparência, que é toda a parte de controle social, essa relação com a população, daquilo que ela quer saber, do que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Nós temos a parte da corregedoria, que é toda a parte do código de ética, da relação de sindicância, que é a parte comportamental do cidadão, do servidor. Nós temos a parte de auditoria, que é a parte de controle, né, a parte de verificações das conformidades. Nós temos o controle interno e nós temos a ouvidoria e a avaliação do serviço público. Você não faz ideia da capilaridade do que é. Então, digamos assim,
do universo do que chega para a gente, do que a gente precisa responder. Então, isso traz para a gente, enquanto gestor, realmente, um grau de satisfação e realização própria. Quando a gente consegue montar uma equipe, ter um time que está, digamos assim, alinhado, engajado e uniforme em relação a isso, você tem ali uma equipe, você tem ali um resultado que realmente dá uma satisfação e uma realização muito grande. Que maravilha, que maravilha. E a gente percebe isso. Cris, e agora fala um pouquinho também agora desse universo paralelo, né? Além de tudo isso, né, que você faz, que você tão bem aí nos mostrou. Cristina também é mãe, Cristina também é escritora. Enfim, fala um pouquinho aí do que é a Cristina, né? Além de tudo isso, pessoa, né? Ela ainda respira ainda, né? Enfim. É interessante, assim, porque eu fazendo mestrado, eu tive a oportunidade de estudar um pouco de como é que qual é a participação da mulher, certo, em cargos de staff. Maravilha, né? Maravilha. Que realmente ainda é muito tímido em relação ao potencial do que as mulheres podem alcançar, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito irrequieta, que gostava de fazer 1001 atividades, né? E o pessoal sempre ficava me perguntando como é que eu dava conta. Mas é aquela coisa que a agenda a gente que monta de acordo com o que a gente quer, né? São as prioridades, né? Eu sou mãe de 2 meninos maravilhosos. Né? Maiores do que ela, impressionante. Adolescentes. E ser mãe de adolescente sendo gestora é um verdadeiro desafio, um de 15 e outro de 13, né? Sou divorciada, então estou aí como grande parte das mulheres, como mulher de casa, mulher de família, né? Chefe de família. Então, realmente é algo assim desafiador, porque as mulheres perguntam assim, e aí, como é que é? Até as mulheres que muitas vezes trabalham comigo. Eu chego e digo assim, não, eu tenho os momentos dos personagens, eu tenho as minhas personas, né? Então, eu saio do trabalho, quando eu chego em casa, eu brinco que eu vejo estar a minha roupa de dona de casa, né? Porque aí, imagina, uma casa com adolescentes e tudo mais, tudo de cabeça para baixo é um negócio assim que tira o juízo de qualquer Tipo assim, poxa, eu já controlei tudo aqui, né? Agora que tá tudo fora de controle. Então, eu faço um doutorado, tá? Então, assim, minha formação é bem eclética. Por esse meu estilo, eu estudei administração, estudei engenharia, mas me formei como gestora ambiental. Perfeito. Tá? Fiz várias especializações, fiz um mestrado em administração e controladoria e hoje faço um doutorado em dinâmica dos oceanos e da terra, que é na área de geociências. Então, é algo assim bem diferente. Então, eu gosto de estudar assuntos bem variados, exatamente porque eu acho que enriquece a criatividade. E é isso que transforma um profissional. Também eu voto muito nisso, né? Essa história de se limitar só aquilo que você tem que aprender. Como assim? Por que eu tenho que aprender só isso? Né? Por que eu não posso aprender muito mais? Aí dou aula, né, na especialização de gestão pública, mas é só algumas disciplinas. Né? Escrevo um livro, que eu faço desde 2019 que eu tento terminar e não consigo, né? Vai dar certo. Aí a gente, às vezes o pessoal diz assim, o pessoal às vezes olha para a vida da gente, é bem aquela máxima que o pessoal fala e diz assim, né? Olha o palco e não vê o bastidor, né? Então, acha que a vida da gente sempre é tudo perfeito. Não, o livro está lá, não sei quanto tempo que eu tento revisar e tudo, aí bate aquela preguiça. Eu disse, não, agora, sábado de tarde, por exemplo, é meu dia de dormir o sono, que se eu não dormir, eu passo o resto da semana uma fera. Então, às vezes, quando eu estou assim, estressada na semana, a equipe chega assim, doutora, a senhora não dormiu sábado à tarde. Eu, não, vocês não deixaram. Não é dormir o sono todo dia, né? Pelo menos no sábado à tarde. Então, assim, tem essas questões mesmo que a gente tem que entender enquanto ser humano o que é que faz bem, o que é que a gente gosta de fazer, né? Então, por exemplo, eu adoro sair para, por exemplo, para barzinho, beber, conversar, divertir, achar graça, conversar. Também quando eu tô assim de mau humor, eu gosto de entrar sexta-feira em casa e sair só segunda para trabalhar, entendeu? Me tranco, fico lá aquela paz, mundo zen, tudo mais. Ótimo, perfeito. Recarreguei minhas baterias. Que é como uma boa ariana, né? Eu gosto muito de sol,
de luz, de energia, mas a gente precisa recarregar as baterias. Ah, muito bem, é isso aí, né? O lema é, deixa eu fazer o que eu preciso fazer, né? Exatamente. Se me contraria, aí eu já fico mal-humorada, mas que bom. Cristina, a gente já está aqui, né, terminando, né, esse quadro, acho que foi muito bacana, né, a gente ter feito essa viagem na sua história, né? Porque realmente quando você vai traçando o teu histórico profissional, a gente fica, meu Deus do céu, e aí, o que ela faz ainda além de tudo isso? Porque já é muita coisa, né? É um desafio grande. Quero te agradecer aqui pela oportunidade, pela honra, né, de verdade, né? Eu acho que assim, o papel aqui das especialistas na TV é trazer esse multi-universo das mulheres, não, né, iniciativa pública, privada, enfim, diferenciações. A gente já teve entrevistas com artesãs, grandes executivas, empresárias, agora tendo aqui você aqui no nosso palco. Muito obrigada. Como é que a gente faz, então, para conhecer um pouco mais, né? Eu não falo da Cristina, né? Apenas eu falo do teu trabalho, né? Porque eu acredito que isso daí é um grande pilar na tua vida. Bom, quem quiser me acompanhar no Instagram, é Mauricris Machado. É um Instagram super discreto, mas quando ela publica é sucesso, é sempre, né, com uma pitada de inteligência, e é o que eu falo, não adianta também publicar todo dia qualquer coisa, ela publica com inteligência, o que é legal. É isso aí, e aí pode entrar em contato, né, como eu sou servidora do município também, então todo mundo sabe onde me encontrar. Então, não tem como. Não tem como. Então, gente da função pública, né, nossa vida é um livro aberto. Então é fácil de me encontrar, então é isso. Muito Estamos bem. À disposição. Eu que agradeço, foi um momento assim bastante descontraído, muito bom, muito feliz. E estamos à disposição, o que precisar da gente. Esperamos cada vez mais avançar, né? A gente nunca está parado, nós não somos árvores para ficar parado no lugar só, e vamos sempre avançando, evoluindo, crescendo e ajudando os outros. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. E agora confira uma pílula de uma especialista. Oi, gente, eu sou Daniela Araújo, especialista em obras de arte. Eu vim aqui para dar uma dica para vocês do aprendizado que eu pude ter com essa pandemia, né? Que as pessoas começaram a valorizar mais o ambiente, a casa, a decoração, né? No momento que a gente ficou mais tempo em casa, a gente pôde perceber que aquela parede precisava de uma coisa que chamasse atenção, que eu conseguisse trabalhar num local que me desse aquele prazer, aquela satisfação, né? Então, foi muito bacana as pessoas terem essa visão, né, da importância de ter um ambiente bem decorado, bem harmonizado, e também, agora, pós-pandemia, levar todo esse aprendizado para o ambiente de trabalho, né, de você trabalhar numa sala, né, num escritório que tenha obras de arte na parede, quadros, né, estilos diferentes, que tudo isso é importante, faz a gente trabalhar melhor e ter um rendimento melhor.